E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, esquete. Não confundir com enquete. Uma enquete é quando um programa de televisão faz perguntas, quer saber a opinião das pessoas sobre determinadas coisas. Uma esquete é um vídeo curto com um tom humorístico, né? Você deve conhecer alguns, sei lá, Porta dos Fundos, Parafernália. É aquele tipo, você faz um vídeo curtinho, um texto curto, objetivo, querendo montar uma piada em cima. Mas Parafernália e Porta dos Fundos, né, que é os que eu consigo lembrar que fazem mais sucesso hoje, não foram eles que inventaram esse gênero. Esse gênero de você fazer vídeos curtos começaram lá na década de 60 com Monty Python Flying Circus. Se vocês quiserem procurar para vocês terem uma ideia de como funciona, tem no Netflix, tem ele inteiro no Netflix, tem os filmes do Monty Python. Todo mundo que faz sketch, que faz humor, vem baseado no estilo de humor deles, que por sua vez é baseado no estilo de humor grego. Por que eu digo que ele é baseado no estilo de humor grego? Lembrem-se, quando os gregos faziam o teatro, que era o teatro com as máscaras, né? A mulher ela não participava, certo? Então a gente não vê a participação da mulher no teatro grego. Era uma coisa da cultura deles. Então os homens eles tinham que fazer todos os papéis. Eles tinham que representar a criança, eles tinham que representar a mulher, eles tinham que representar os idosos, eles tinham que representar os deuses. Então, isso daí foi passando de geração. O Monty Python só era formado por homens e eles mesmos formavam o grupo. Se tinha que ter uma mulher, eles interpretavam a mulher. Isso foi passando com o tempo e foram inspirando outras maneiras de fazer humor. O stand-up comedy que a gente tem hoje, muito famoso, que também nem é tão novo, que aqui no Brasil começou em 2004, mais ou menos, a ficar famoso, já tinha antes, mas começou a ficar famoso em 2004, 2005. Nos Estados Unidos, Jerry Lewis, Chris Rock, eles já faziam isso há muito tempo atrás. E esses vídeos curtos, essa ideia de fazer esse humor rápido, um pouco mais ácido, procurando fazer uma crítica, ele já vem de antes. Já tinham outros que faziam isso lá nos Estados Unidos. E né, a cultura, como a nossa cultura é muito afetada pela cultura norte-americana, basta ver a quantidade de roupas, a quantidade de músicas que a gente escuta aqui baseado lá, uma vez que eles são muito mais próximos da gente, no sentido geográfico e a influência deles vem, a gente acaba pegando isso. Antes da gente ter a ideia do Monty Python, antes da gente ter a ideia do Parafernália, nós tínhamos aqui os Trapalhões. Os Trapalhões que faziam essa parte. Então, vocês provavelmente não devem ter assistido os Trapalhões, mas troca uma ideia com o seu pai, com a sua mãe aí para você ver, que você vai ver, muitas vezes eles faziam o papel das mulheres. Então nós tínhamos 4 personagens, tínhamos 4, Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, e tinham vários quadros, a gente chamava de quadros, nem chamava de esquete. E cada esquete, né, cada quadro daquele tinha um acontecimento. Uma hora acontecia uma coisa, uma hora acontecia uma coisa. Eles tinham que estar vestidos de mulher, né? Tinha uma característica que o Didi sempre se dava bem, mesmo zoando os outros. Isso é uma característica do quê? Que veio do Monty Python, da ideia de sketch, que vinha da ideia dos desenhos daquela época. Se você assistiu o desenho do Pica-Pau, o antigo, se você assistiu o desenho do Tom e Jerry, né, aqueles desenhos antigos, eles tinham uma característica que sempre tinha um malandro que se estava bem, né? Ele conseguia ter uma construção de pensamento em cima daquela ideia principal. Então o vídeo tem que ser curto. Por que o vídeo tem que ser curto? É igual uma piada. A piada tem que ser curta porque ela tem uma coisa que é meio tonto a gente falar em inglês, mas você precisa ter timing. Você precisa ter um momento. Sabe aquela piada que ela vem
na hora, aconteceu uma coisa e você consegue emendar uma piada? Ela vem disso. Alguns outros que tentaram fazer, até o final da década de 2010, né, dos anos 2000 até 2010, a década dos anos 2000, tinha um programa chamado Caceta e Planeta. Não, o professor não está falando palavrão, era o nome do programa, tá? Pode ficar tranquilo. Esse programa ele era feito baseado em esquetes. Esse sim, bem próximo do Monty Python, tanto que eles fizeram até filmes, igual a Porta dos Fundos acabou fazendo também alguns filmes. Então, esse gênero de você pegar momentos, né, uns videozinhos de 3, 4 minutos, quadros, e transformar em humor é a ideia da piada, é a ideia do gênero, é a ideia do rápido. Pô, você quer ver um videozinho engraçado? Pô, ali tem 3 minutinhos. 3 minutinhos, você vê no celular na hora que você vai no banheiro fazer o número 2. 3 minutinhos você vê enquanto você está esperando alguém fazer alguma coisa. Essa era a ideia da rapidez. O deles mais ácido, né? O Monty Python também tinha esse apelo à rapidez, esse apelo à piada, mas ainda assim a gente consegue trazer para os dias de hoje. Vamos lá então, após essa contextualização? Então, né, a sketch, né, a interpretação ou escrita de um pequeno texto para um ou mais autores. Uma sketch em geral tem um caráter cômico, vejam só, e é uma forma de dramaturgia muito utilizada em programas de TV, sobretudo humorísticos, uma vez que ela vai ser uns acontecimentos rápidos. Vários programas adotaram a ideia de colocar uma pessoa que faz stand-up ali para quebrar o ritmo na hora de fazer. Anos atrás tinha o CQC, né? Tem o Danilo Gentili que faz o De Noite, que é a mesma coisa. O Fábio Pochá tentou fazer um programa desse jeito. Então você tem um programa de entrevista e no meio você coloca um vídeo engraçado, fazendo uma zoeira com alguma coisa. O termo sketch deriva do inglês sketch, né, que designa o mesmo tipo de quadro televisivo num formato que é muito popular nos Estados Unidos. Veja, a gente está trazendo para cá. O termo, apesar de ser recorrente no texto televisivo, aparece também no mesmo sentido no teatro, no rádio e no cinema. Por quê? Qual que é a característica da sketch mesmo? Interpretação escrita e um texto curto. Vejam, por que um texto curto? Eles faziam isso na televisão porque você paga, se eu não me engano, na televisão você paga por minuto, não tenho certeza disso. Então ela tinha que ser rápida, porque num programa de 30 minutos, eles tendo esses quadros de 3 a 2 minutos, eles conseguiam fazer vários quadros humorísticos. O programa conseguia ficar dinâmico, né? Isso com eles mesmos faziam. Então, poucos personagens, eles já sabiam como eles trabalhavam, pegavam uma ideia e trabalhavam em cima, né? Vejam, é derivado do que a gente tem nos Estados Unidos. Isso que o Monty Python, ele é em inglês. Tanto que se você seguir a recomendação do professor e for assistir no Netflix, que é o Monty Python Flying Circus, talvez você não ache engraçado, porque o humor britânico, ele é um pouco, como é que eu posso dizer? Ele é complicado de se entender. Veja, tem uma galera que vai falar, a pessoa não gosta porque não entendeu aquele tipo de humor. Não, às vezes não é para a pessoa. É igual piada de peido. Tem gente que quando escuta uma piada de peido, morre de dar risada. Tem gente que escuta uma piada de peido e você só acha ela boba. Vai do humor de cada um, beleza? Uma sketch tende a ser uma cena bem curta, um texto curto, uma cena curta. Lembra quando a gente estudou o texto teatral? Vai ser da mesma coisa, os personagens têm fala. Ou mesmo um pequeno conjunto de poucas cenas curtas. Entretanto, uma sketch pode chegar a 10 minutos ou mesmo passar disso. O ideal é que ela seja bem curta, 3, 4, 5 minutinhos, que é o tempo que a pessoa possa ver e não tem tanta coisa para absorver. Lembre-se sempre da ideia da piada. Lógico, a piada ela tem que ser curta e ela tem que ter um timing para ter a risada, né? Quando a pessoa ela sabe contar uma piada, ela sabe o tempo certinho de contar que você chora de dar risada. A sketch, você tem que ver na construção da imagem para então a gente poder entender.
Como são quadros voltados a gerar humor, o sucesso de uma esquete depende muito do talento cômico do autor, se a pessoa é boa ou não para piada. E que muitas vezes, com casos, improvisos e trejeitos próprios conseguem dar mais vida e deixar mais engraçada essa esquete. No estilo brasileiro humor, é comum que as esquetes possuam um bordão, o qual o personagem cômico sempre recorre. É usual a própria esquete se encerre com um bordão. Gente, não necessariamente precisa ter bordão. Então, se a gente for parar para pensar no humor dos anos 2000, isso era normal. A gente tinha programas como A Praça é Nossa, a Zorra Total, que elas eram construídas em cima de bordão. Então, a Zorra Total tinha um cara que falava, olha a faca, Tinha uma outra mulher que falava, ai, como eu tô bandida. Na Praça é Nossa sempre tinha um personagem característico com uma fala. Isso são esquetes. São programas que vivem até hoje porque eles precisaram se reinventar em muitas coisas. Eu não acompanho mais a Praça é Nossa e nem a Zorra Total. O que eu percebi de uns tempos para cá é que esse humor ele foi atualizado. A maneira com que ele foi feito foi atualizado. O Marcelo Adnet é um exemplo. Ele faz excelentes sketches. Elas são curtas, são cômicas, costumam fazer uma crítica muito boa, e ainda assim ele está fazendo parte desses programas. No caso, acho que da Zorra. Entre os programas que se notabilizam em fazer humor baseado em sketch, o Zorra Total, que já não é nem Zorra Total, mas já é Zorra, levou às noites de sábado o humor de sketch, bordões, assim como faz a Praça é Nossa, os Trapalhões. Veja, os Trapalhões, bem dizer, começaram com isso no Brasil. Depois a gente foi tendo outros programas. A Praça é Nossa é um programa muito antigo, muito antigo. Praça é Nossa, quem apresentava era o pai do Carlos Alberto, lá na década de 70, 80, 60. Depois foi passando e hoje o Carlos Alberto apresenta e assim vai. Passou de pai para filho a ideia do programa. E também gerou programa de rádio. O Pânico tem um programa de rádio que era desse jeito. As cidades acabam tendo programas curtos de rádio que tem essa característica. Na internet, o humor de sketch ganhou um novo fônico, misturando-se com outros formatos de humor, legando ao público brasileiro canais de sucesso, principalmente o Porta dos Fundos, a gente tem o Parafernália também. Intencionalmente, programas de sketch podem destacar o americano, o Saturday Night Live, que é muito bom, e por mais de 3 décadas, e o Monty Python Flying Circus, lá da década de 70 e 80, que foi o que o professor falou para vocês lá no começo. Então, a atividade de produção de texto de hoje, gente, está lá no livro 2, na página 43. Acompanhe com o professor. Você leu nesse capítulo um trecho de peça teatral que ilustrava o problema do descaso dos poderosos com a população. Agora é a vez de vocês produzirem a sketch de vocês. Cenas teatrais que terão cerca de 10 minutos de duração. Veja, faz de 5 a 10. 10 ela é bem longa, porque você tem que pensar na ideia da piada, tá bom? Então, vamos ver como é que ficaram as orientações? Com a orientação do professor, no caso que eu estou fazendo agora, escreva cenas de forma bem humorada, ilustrando os problemas que atingem a população do país. Distribuição de renda, violência, descaso com a saúde, educação, crianças com idosos, pandemia. Primeiro, decida o assunto, isso é importantíssimo, é a partir do seu assunto que a sua piada vai girar. A sugestão é procurar notícias atuais que tragam informações concretas a respeito do tema que você quer abordar. Ou seja, procura notícias absurdas sobre a pandemia. Não fake news, mas coisas que vêm acontecendo durante a pandemia. Você pode criar como se fosse um jornal, contando notícias dessa pandemia, mas contando não somente a que passa, que a gente sabe toda hora. Ah, tem tantos casos em tal lugar, tantas mortes. Não. A ideia agora é quebrar esse ritmo para tirar um pouco a cabeça disso. Então procura, as pessoas, tem uma que é fantástica, que eu rachei o bico de dar risada. Um cara essa mania de fazer show do prédio, os dois decidiram fazer show na mesma hora. Então o cara num prédio foi lá, arrumou todas as coisas nele e começou a cantar para os outros. No outro prédio, o outro cara tinha decidido fazer as coisas também na mesma hora. Eles, logicamente, não se conversaram e os dois ficaram cantando
e ninguém conseguia entender nada. Então, em vez das pessoas irem para a janela e gostar, as pessoas estavam com raiva, porque o som estava alto, ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Os dois caras estavam cantando mais alto para ver quem vencia um ou outro. Então, são situações cômicas do dia a dia. Cria um texto, lembrando que o texto teatral, a gente viu, tem que ter as falas, né? Prevaleça as falas dos personagens. Não esqueça das rúbricas com as descrições de como serão os cenários, o figurino de personagens. Você pode inserir informações sobre a sonoplastia, a trilha sonora. Que música você quer ali? Que roupa vão estar usando? Na hora da fala, né? O personagem indignado, né? Você pode colocar, sei lá, que nem a ideia que o professor deu se fosse um jornal. O repórter indignado, ele pode ficar, né, vendo a notícia e ficando abismado com aquilo. Depois da escrita a cena, com a ajuda do seu professor, ajude os colegas e escolham, né, com qual dos textos escritos pode ser ensinados. Organize a apresentação que vão ao vivo, gravada, para ser assistida com a turma toda. Então, tenta fazer isso. Tem alguns programas que incentivam, que permitem que você converse com seus amigos. Você pode fazer uma chamada de WhatsApp, vocês podem tentar gravar por chamada de WhatsApp, vocês podem usar o Zoom, você pode usar o Skype. Tenta fazer isso com seus colegas. Na idade que vocês estão, sei muito bem que vocês conseguem fazer umas piadinhas top. Né? Lembre-se de uma apresentação de teatro, pede uma encenação que leve em consideração o uso da ênfase da voz no corpo. Por isso é necessário falar alto e utilizar diferentes entonações vocais. Dar ênfase em pausa, utilizar gestos, considerações. Aliás, os gestos também têm sempre muito significado. Vejam, gente, é a partir dos gestos, a partir da fala do corpo que a gente consegue colocar para fora o que a gente está sentindo. Então, toda vez que você está passando uma informação, você pode ficar, né? Você pode fazer esse... Você pode ficar feliz, você pode ficar olhando, tipo, alguém fala alguma coisa, você pode ficar, né, chacoalhando a cabeça, incrédulo. A interpretação vai fazer com que o texto fique cada vez mais rico. Tenta colocar, está todo mundo aí na tua casa? Tenta colocar todo mundo aí para fazer. Pai, mãe, quem entrar, faz a sketch aí. Quanto mais engraçado, melhor. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.